Fala galera, beleza com vocês? Terça-feira aí de carnaval, galera. Hoje vou gravar um vídeo falando um pouco sobre estratégias baseadas em máximas e mínimas. Embora o nome dela esteja rompimento de máxima e mínima, né? Essa estratégia ela visa comprar as mínimas enquanto estiver acima da média e vender as máximas enquanto estiver abaixo da média, tá? Então essa é a definição da minha estratégia, e aí aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu faço para otimizar aqui minhas estratégias dentro do MetaTrader 5, tá? Então aqui já parametrizei todo o meu cenário aqui de estratégia. Então aqui de primeiro momento eu seleciono o Spectre Advisor aqui, né, que eu vou testar. No meu caso é o rompimento de máximas e mínimas, embora ele não seja um rompimento de máximas e mínimas. Ô Davi, faz menos barulho aí, por favor. Aqui, galera, eu costumo deixar o histórico completo, tá? E eu costumo deixar aqui o para frente, né? Que é para fazer uma comparação ali da base de dados. Se a gente colocar um terço aqui, quer dizer, metade, ele vai fazer metade em backtest, metade forward test, tá? Então eu costumo deixar aqui 1/3, né? Um terço ali da minha base de dados para poder fazer o backtest e o forward test. Então aqui quando eu coloco um terço, basicamente o que ele faz? Ele testa de 2021, dia 12/2 de 2021 até o dia 15/6 de 2024 e todo aquele resto do dia 15/6 de 2024 até o dia 15/2 de 2026 ele usa essa base como forward test, ou seja, ele otimiza tudo que foi 4 anos para trás, 3 anos para trás e 2 anos do que aquela estratégia performou para frente, tá? Então aqui, galera, eu vou deixar aqui uma latência ali mais ou menos de 10 milissegundos, tá? Então, que é o ping do servidor e tudo, né? Então vou deixar aqui essa latência. Vou simular um depósito em que a gente começasse essa estratégia aqui com 3 mil reais, tá? Simulando um depósito de 3 mil reais, então a gente vai meio que usar esse capital em cima dessa base estatística para estar criando essa estratégia, tá? Então aqui eu vou deixar o algoritmo baseado em genética rápida. Aqui eu vou deixar como fator de recuperação máximo, tá? E o time frame aqui a gente vai otimizar. Aqui tem o número de máximas e mínimas. Por padrão tá 20, eu vou deixar aqui como 5, tá? E aqui a gente pode fazer diferentes tipos, tá? Essa estratégia aqui, basicamente eu programei ela, quando eu criei ela, eu posso utilizar ela só na compra, só na venda, ambos, né, que é compra e venda. Eu posso deixar ela para operar a favor da tendência e eu posso deixar ela para operar contra a tendência. Se eu deixar isso aqui como false, basicamente ela vai ignorar a média. Então, independente se ele esteja abaixo ou acima da média, ele vai estar fazendo as entradas, tá? E aqui é basicamente se eu quiser utilizar o preço, né, para eu tá enviando ordens, basicamente se o preço estiver acima do preço de fechamento, abaixo do preço de fechamento, tá? Então aqui, galera, por padrão eu vou deixar 200 pontos de stop, quer dizer, 200 pontos de gain, 200 pontos de stop, tá? Vai ser o padrão aqui pra gente tá encontrando diferentes alfas aqui para essa estratégia, tá? Aqui, proteção de máximas e mínimas eu vou deixar falso por enquanto. O horário, galera. Davi, é o barulho. Aí aqui, eu vou deixar como ordem pendente, que aqui ele já vai entender que eu tô fazendo ordens do tipo buy limit, tá? Embora eu não tenha programado essa parte, mas aqui é ordens buy limit, sell limit. Aqui, galera, eu vou colocar somente um time frame de 15 minutos, só para vocês entenderem a dinâmica aqui dessa estratégia, tá? Então eu vou colocar para ele fazer compras e vendas. Eu vou deixar primeiramente fora, não operar a favor da tendência, eu vou deixar aqui como falso também, tá? Então aqui ele vai fazer compra, venda, vou deixar o ambos como falso, porque aqui já tá compra, venda, né? Só para mostrar aqui mais ou menos o teste visual aqui para vocês ver como que funciona isso, né? Então aqui basicamente eu vou colocar desabilitado e ativar o modo visual e a gente coloca aqui para iniciar, a gente tá vendo basicamente, ó. Então vocês estão vendo que as últimas 5 máximas, né,
Então a gente conta 1, 2, 3, 4, 5 candles. Então a máxima desses 5 candles é esse candle aqui. Então ele coloca uma ordem de venda na última máxima desse candle aqui, tá? Então basicamente aqui, ó, ele enviou uma ordem se o preço chegar até ela, e aí ele vai se ajustando de acordo com as últimas 5 máximas que for formando de acordo com o tempo gráfico do preço ali, né? Então basicamente a estratégia ela vai funcionar desta forma. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Aqui eu configurei para ele operar somente compra, somente venda. Se a gente colocar a favor da tendência, tá? Se a gente colocar para ele operar a favor da tendência, basicamente ele vai operar abaixo e acima das médias de 80, tá? Então, enquanto estiver abaixo da média de 80, ele vai fazer apenas vendas. Enquanto ele estiver acima da média, ele vai fazer apenas compras. Então vocês estão vendo que agora o preço ele está trabalhando acima da média. A média que a gente tem como referência é essa média vermelha aqui. Essa vermelha? Ah não, essa daqui, ó. Então enquanto os preços estiverem trabalhando abaixo dela, ele faz só venda. Quando estiver acima dela, ele vai fazer somente compra, tá? Então é basicamente dessa forma aqui que o nosso indicador, o nosso robô vai ler essa estratégia, tá? Então beleza, vocês já entenderam aqui como que funciona a dinâmica aqui desse robô. Então agora aqui chega a parte principal, que é a gente encontrar qual que é o melhor alfa para a gente estar utilizando ali aquela estratégia, tá? Então aqui, galera, por padrão eu deixei aqui 5, não sei se é o melhor, tá? A se testar. É claro que existem N fatores, pode ser que eu coloque 10 aqui e encontre uma estratégia muito boa, só que se a gente forçar isso, acaba consumindo muita memória, né? E talvez a gente até deixe o teste meio errático, tá? Mas por padrão vamos deixar aqui por enquanto com 5, colocar para comprar e vender, né? Ou a gente testa somente compra ou depois somente venda e assim por diante. Então vamos procurar primeiro somente estratégias na base da compra, tá? Então ele vai procurar na média de 80, nas 5 mínimas, tá? Então vamos ver aqui o que ele vai encontrar. Então aqui ele começa a mostrar os resultados baseados no passado, tá? Primeiramente. Então se a gente for ver aqui no passado, o melhor time frame que ele encontrou foi de 5 minutos. Agora a gente vai ver aqui como que ele se comportou no futuro. Ou seja, no futuro ele não encontrou nenhum alfa, né? Então aqui a gente viu que não teve parâmetro nenhum legal. Então aqui a gente já viu que o de 10 minutos não foi tão legal. Quer dizer, as 5 mínimas, né? Então vamos ver as 10 mínimas. Se encontra um alfa um pouco melhor. Bom, aqui pelo jeito também não encontrou nada, tá? Então aqui, galera, é um trabalho um pouco mais complicado até a gente encontrar um alfa que seja bom para aquela estratégia, tá? Então, ó, aqui a gente viu que também não tem alfa aqui, né? Baseado nas 10 mínimas. Vamos colocar uma mínima só, né? Pra gente ver mais ou menos baseado em 5 mínimas. Na mínima de um candle ali. Ó, por enquanto também nenhum alfa, né? Não encontramos nenhum alfa aqui. Vamos colocar aqui as 20 mínimas para ver se a gente encontra um alfa um pouco melhor, né? Para vocês verem que é difícil encontrar um alfa legal aqui para tá rodando as estratégias, tá? Aqui também aparentemente não encontrou nada, tá? Aí aqui agora vamos modificar algumas coisas para ver se a gente encontra algum alfa aqui, porque até o momento a gente não encontrou nada de bom. Ó, a melhorzinha foi essa, só que o teste de backtest aqui foi menos de 93, então já não ficou legal. Então vamos fazer assim, vamos colocar para ele operar através do preço e vamos colocar para ele trabalhar em cima dos preços de fechamento. Vamos ver se aqui ele encontra algum alfa melhor, tá? Teve um alfa aqui com 2, teve 3 alfas ali, né? Deu para entender ali que encontrou 3 alfas aqui nas otimizações, ó, no gráfico de 3, 1 e 2 minutos. Ó, aqui encontramos um alfa razoavelmente legal, que é no tempo gráfico de 2 minutos. Agora eu vou fazer um outro tipo de teste, vou tirar ele para operar a favor da tendência. Vou deixar apenas compra somente na média de 80, tá? Para a gente ver se ele encontra um alfa melhor. Se não encontrar, vamos explorar aquele tempo gráfico que a gente encontrou ali, que era o de 2 minutos, baseados a favor da tendência, tá? Vamos ver aqui. Bom,
Bom, então aqui ele encontrou o tempo gráfico de 2 minutos, foi o melhor mesmo, 2 minutos. Então vamos deixar aqui 2 minutos. Beleza, a gente encontrou aqui o melhor time frame aqui para essa estratégia, tá? Tempo gráfico de 2 minutos. E agora a gente vai ver qual que é o melhor período de utilizar uma média móvel ali para ele se basear nas entradas, tá? Então aqui ele vai fazer uma varredura também. Então ele vai começar ali desde a média de 5 períodos até uma média de 200 períodos e vai mostrar para nós qual que é o melhor período a se utilizar, a média a favor ali da gente fazer as entradas, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver que já teve uns resultados melhores no backtest. E agora ele vai estar fazendo as varreduras no forward test, né? Então o ideal aqui, galera, é sempre buscar o que foi bom no passado, ele ter que meio que se comparar com o que tá bem no futuro. Tipo assim, ó, vamos supor, aqui a gente no backtest a gente teve uma estratégia que ela teve um resultado aqui de 2.07 no backtest. E no para frente ele teve um resultado de 3.25, ou seja, no passado ele teve uma otimização boa e no futuro ele foi melhor do que no passado ainda, entendeu? Então aqui, ó, se a gente for analisar todos os cenários, por que eu não vou utilizar esse primeiro aqui? Porque na hora que a gente ponderar, dividir todo esse resultado aqui por 2, tipo assim, vamos supor se a gente fosse somar aqui, seria 3.29 mais 0.88, ele estaria ali na casa de 4.10, mais ou menos. Se a gente somar 3.25 mais 2, a gente teria um alfa ali de 5.32, entendeu? Então seria bem melhor. Então nem sempre utilizar o que está no topo aqui do que ele oferece para nós de fator de recuperação vai ser melhor para a gente, tá? Então nesse caso aqui a gente utiliza o 20 mesmo, que é o que ele está sugerindo, ó. Então aqui a gente já muda para 20, beleza? Então aqui, ó, a gente vai informar para ele agora qual que são as melhores mínimas para a gente estar utilizando aqui, tá? Então aqui vamos colocar mais ou menos 50 mínimas, tá? No tempo gráfico de 2 minutos. E aí aqui também ele vai fazer uma varredura, vai ir de 2 em 2 até 50. O ideal é que ele sempre termine num número em que ele não vai pular. Se eu colocasse para ele iniciar em 3 e passar de 3 em 3, em teoria ele nunca ia terminar no 50. Então a gente ia estar ultrapassando o limite de possibilidades. Isso aí acaba overfitando o seu teste, tá? Então o ideal é que você sempre coloque num número em que ele não vai pular no final, tá? Então aqui a gente continua deixando as 20 mínimas, tá? Porque não teve nenhum resultado melhor, tá? Então a gente continua deixando 20 aqui, tá? Então aqui ele está utilizando somente compra. Vamos testar aqui se opera a favor da tendência ou não. Então vamos fazer esse teste aqui. Bom, aqui, ó, teoricamente parece que a média não está fazendo filtros, né? Porque tanto o outro como o falso aqui, ele não teve nenhuma interferência, não mudou basicamente nada aqui no nosso teste. Mas vamos ver a questão do preço aqui, tá? Ele está colocando para utilizar preço de fechamento. Então aqui ele vai ver preço de fechamento, abertura, máxima, mínima e tudo mais, tá? Então aqui ele também vai fazer uma varredura entre esses preços aí. Então, ó, aqui também não houve mudança. Preço de fechamento também que ele sugeriu pra gente. Então não muda nada. Então até o momento aqui, tudo que a gente encontrou ali de alfa é o que está sendo utilizado. Aqui, galera, chega uma das partes importantes, né? Que aqui chegou a parte da gente verificar stop gain, stop loss. E a gente tem diferentes tipos de modelos que a gente pode estar utilizando. Eu costumo testar primeiramente o take profit baseado em pontos. E depois eu vejo o take profit baseado em volatilidade para ver qual que é o melhor, tá? Então primeiro a gente vai fazer uma varredura aqui em pontos. Vamos começar com 100 pontos, passando de 25 em 25 até 800 pontos, tá? Então aqui ele vai fazer essa varredura também. Então ele vai começar de 100, 125, 150, 175, 200 e assim por diante, tá? Esse é o tipo de teste que ele faz aqui. Então vamos ver se ele vai encontrar algum alvo. Bom, aqui, ó, a gente já dá para dar uma melhorada na nossa estratégia, porque ele achou um alfa aqui em 175 pontos. Porque aqui, ó, o resultado para frente tá 3.75 e a gente tem um resultado de backtest de 3.93. Aqui o alfa da nossa estratégia já vai mais ou menos para um 7 ali de fator de recuperação quase. Entendeu? Então, a gente modifica aqui para 175 pontos, tá?
por que eu faço isso. Então beleza, aqui eu já deixei 175 e agora vamos testar baseado em volatilidade. Então por padrão a gente deixa 20 períodos, tá? E o multiplicador a gente deixa em 1. Então aqui ele vai percorrer desde 1 minuto até uma semana e vai verificar para nós qual que é o melhor tempo gráfico para a gente estar utilizando aquele take profit baseado em volatilidade. Então aqui ele vai ver a volatilidade no tempo gráfico de 15 minutos, de 10 minutos, 5 minutos, 1 hora e assim por diante, tá? Vamos ver se os resultados baseados em volatilidade é melhor do que os resultados baseados em pontos, tá? Então aqui a gente também pega o melhor resultado baseado em volatilidade, que o melhor resultado foi esse aqui, ó, 3.94, baseado no tempo gráfico de 4 minutos. Então a gente muda aqui para 4 minutos, beleza? Então aqui a gente vai modificar também o tempo gráfico aqui. Vamos ver se a gente acha um período melhor, né? A gente já encontrou o tempo gráfico de 4 minutos, agora a gente vai verificar qual que é o melhor período para estar utilizando ali aquele indicador de volatilidade, tá? Então aqui, ó, a gente pode ver que no resultado de otimização melhor foi de 30 períodos, agora a gente vai ver qual que é o melhor resultado ali baseado no forward test, que é o teste para frente, né? Então aqui, o melhor resultado para frente tem esse de 3.94, 2.12 e tem esse de 30 períodos. Por padrão aqui, olhando, o de 30 períodos está melhor, tá? Então eu vou deixar aqui 30 períodos. E aí agora o que a gente faz? A gente compara entre pontos, máximas e mínimas, ATR, qual que é o melhor deles, tá? Então aqui a gente vai comparar qual que é o melhor resultado aqui baseado entre os três. E aqui a gente viu que baseado em pontos é o melhor dos três, né? Entre ATR, máximas e mínimas e pontos, né? Então aqui a gente vai deixar o nosso Take Profit baseado em pontos, 175 pontos de gain. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, tá? A gente verifica qual que é o melhor dos três também baseado em stop loss, se é pontos, se é volatilidade, tá? Então aqui ele também vai dizer para nós qual que é o melhor dos três. Então aqui, por enquanto, ele falou que pontos é melhor. E aí a gente vai fazer o que? Vai fazer a mesma dinâmica. A gente vai passar de 100 pontos, passando de 25 em 25 até 800 pontos, tá? Então aqui ele também vai fazer essa varredura aqui para ele mostrar pra gente qual que é o melhor stop loss. Aqui, galera, vocês podem ver que os resultados já aparentemente parece que vão ser melhores. Porque aqui, ó, no backtest, ele já está com 5.18, ou seja, a gente já teve uma melhoria. A gente vai ver agora se o resultado de forward test vai ser melhor, tá? Então vamos ver aqui. Bom, aqui já encontramos um resultado melhor. Aqui, num resultado aqui de 175 pontos de stop loss também. Então aqui a gente coloca aqui também 175 pontos de stop loss, 175 de gain, 175 de loss. Esses pontos aqui, galera, eu prefiro não colocar, tá? Saídas técnicas aqui, até porque não validei muito bem esses indicadores. Foi bem quando eu comecei a criar os robôs, essa parte aqui eu não validei muito bem, então eu prefiro às vezes não mexer nisso aqui para não overfitar a minha estratégia, tá? Aqui a gente pode fazer um teste um pouco mais no máximas e mínimas, porque isso aqui eu já testei, isso aqui eu sei que tá funcionando legal, tá? Então aqui eu vou colocar aqui de 2 minutos. Deixa eu ver, vou colocar de 2 minutos passando de 1 em 1 até 20, tá? Então eu vou testar aqui o número de máximas e mínimas. Então ele vai passar de 1 em 1 até 20, tá? Então vamos ver se ele vai encontrar algum alfa. Aqui aparentemente, ó, a gente já viu que os resultados só pioraram, tá? Não teve nenhuma melhoria utilizando máximas e mínimas. Então aqui a gente pode deixar ele como false, porque teoricamente aqui não vai ser bom os resultados. Dá pra perceber, ó, muito ruim, só piorou as estratégias. Então aqui a gente deixa como false, tá? Então nem vamos mexer aqui nessa parte. Aqui ele vai verificar qual o melhor período de entrada. Então ele vai verificar ali desde as 8h55 até as 14 horas. Por que eu deixo as 8h55? Porque às vezes ele forma um candle ali às 9 horas, no leilão, às vezes ele já dá o gatilho, então eu deixo sempre um período antes ali para ele pegar a estratégia a partir das 9 horas, tá? E aí a gente começa a comparar aqui os resultados também.
Ó, aqui a gente já teve uma melhoria nos nossos resultados, ó, começando às 9h30. Então aqui, ó, 9h30 a gente começa a inicializar a nossa estratégia aqui, galera. Então aqui, ó, a gente pega também, a gente coloca, aqui é o período de saída, até quando que essa estratégia pode emitir sinais. Então das 9h30 até as 5, tá? Então aí ele vai fazer uma varredura também para verificar qual que é o melhor horário ali dele parar de emitir sinais para nossa estratégia, tá? Então aqui ele também vai fazer essa varredura, tá bom? Bom, aqui em Forward Test vocês podem ver que já cresceu bastante aqui, né, os resultados. Porém, o que a gente tem que olhar é isso aqui, ó, teste de volta do backtest 2.2 para 8.17. Isso aqui não tá legal. O ideal seria a gente usar isso aqui, ó, porque os resultados estão bem próximos, 5.84 para 4.17. Então, ó, a gente colocar aqui o horário de 3 e 5, tá? Essa é a forma que eu analiso, tá, galera? Pode ser que outras pessoas simplesmente peguem apenas esse primeiro resultado aqui, ó, que seria às 14 horas, baseando em 8.17 de fator de recuperação, e para ele tá bom. Eu já não analiso dessa forma, tá? Isso aqui vai de perfil de cada um, tá? Eu costumo analisar desta forma aqui que eu tô mostrando para vocês. Isso aqui é como se fosse tomar banho, galera. Cada um toma do seu jeito, né? Então não cabe a mim julgar se uma pessoa tá fazendo melhor ou pior, mas é a forma que eu faço minhas estratégias e é a forma que eu obtenho meus resultados dessa forma, tá? Quando eu fiz o curso da DQ Labs, eu aprendi de uma forma diferente. Só que da forma que eu aprendi, eu não tenho muito tempo para estar otimizando da forma que eu aprendi lá. Então, eu estudei outras formas. Eu cheguei a ver vídeos na internet de pessoas que operam em mercado americano, fazendo backtest dessa forma. Então, eu passei a utilizar meus backtests dessa forma aqui, tá? Então, para mim, tem dado resultado e eu utilizo assim. Então aqui, ó, 3h30, horário de fechamento, tá? Aqui dá 6.10, 4.17. Se a gente for ver o último 4.17 é o de 5.84 aqui, tá? Então vou utilizar isso, porque o resultado, tanto para frente, quanto o backtest não modificou, continua o mesmo. Então vou utilizar essa métrica aqui de 3h30, tá? Então aqui, ó, 15h30, tá? Então beleza. Aqui, galera, entra outras partes aqui importantes também dessa estratégia, que seria o quê? Distância de break-even. Então aqui ele vai mostrar qual que é a melhor distância de eu estar utilizando a minha estratégia de break-even. Vamos supor, a estratégia ela tem 175 pontos de gain. Então se ela chegar ali em 50%, vamos supor que ela chega em 50, né? Se ela chegar ali 100 pontos mais ou menos, né, seria ali na casa dos uns 60, 70% ali, ele já pode estar disparando o break-even ali da minha estratégia, tá? Então essa parte aqui ela analisa basicamente isso, tá? Então aqui eu vou testar desde os 50% até os 95% de take profit da minha estratégia, para ele startar o gatilho da gente estar protegendo o nosso lucro ali naquela operação, tá? Então esse parâmetro aqui ele visa essa parte aqui. Porém, ó, se a gente for ver os resultados aqui, não teve nenhum resultado bom. A nossa estratégia original do jeito que estava, ela tá bem melhor. Então aqui a gente também não vai utilizar nada. Aqui esse daqui a gente tem que testar em conjunto, porque aqui é onde dá o gatilho. Aqui é onde ele dispara o gatilho pra gente estar fazendo também trailing stop. Então aqui vamos supor que a gente chegou àquele tick do gain. Vamos supor que nosso gain é de 175 pontos. Vamos supor que chegou a 169, 170 pontos. Dependendo do gatilho que a nossa estratégia estiver do gain, ele vai subir aquele take profit e não deixar que o preço volte todinho, né? Então basicamente serve para isso esse ponto aqui da estratégia, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver também que ele percorre um pouco mais aqui as parametrizações, porque a gente está juntando essas duas aqui, né? Então o teste em si fica um pouco mais pesado, tá? Pelo fato da gente tá disparando esse tipo de trailing stop, tá? Vamos ver se a gente encontra um alfa um pouco melhor aqui pra gente colocar na nossa estratégia. Então aqui a gente já encontrou um alfa legal, ó, esse de 8.48, 6.1. Aqui a gente pode utilizar o primeiro mesmo que ele está sugerindo pra gente. Então a gente coloca 85, 80, tá? Então quando ele tiver 85% do gain, ele vai colocar o trailing stop em 80%.
tá? Então ele vai proteger a nossa estratégia em 80% do gain. Quando ele chegar em 85%, né, que é ali na casa dos 165 pontos, que ele já chegou ali nos 85%, ele vai disparar o gatilho e nosso stop gain fica ali em mais ou menos 160 pontos, tá? Basicamente isso que ele vai estar fazendo, tá? E aqui tem os limites financeiros. Então aqui vamos supor que essa parte aqui do limite financeiro, limite de ganho por contrato, vamos supor que nossa estratégia faz 175 pontos, que é quase na casa ali dos 40 reais, vai ficar ali na casa dos 35 reais, mais ou menos o gain. Então vamos supor que a gente teve dois gains de 35 reais, a gente fez um lucro ali de 70 reais e o nosso gatilho aqui é de 50. Então quando ele notar que já fez esse lucro, teoricamente ele não vai fazer mais entradas, tá? Então aqui ó, a gente pode ver que o melhor foi esse aqui, 75 reais, tá? Tem o de 50 também, porém o backtest foi um pouco menor, então isso aqui pra mim já não é legal, mas esse daqui pra mim foi bom. Então vou deixar aqui 75 reais de gain, o que seria exatamente uns 2 gains, 3 gains ali, ele vai estar computando isso aqui, tá? Aqui eu vou deixar até menos pra gente não varrer tanto esses testes, né? Então aqui ele tá verificando qual que seria o stop loss necessário ali para a gente parar de efetuar entradas. Senão o nosso robô também vai fazer várias entradas, né? E às vezes ele vai acabar perdendo ali. Bom, aqui ele não sugeriu nenhuma melhoria. A gente pode deixar o stop loss de 200 reais mesmo. E aqui, ó, esses dois parâmetros aqui é para computar basicamente quantas entradas o nosso robô pode estar fazendo. Então a gente tem uma quantidade de limite de operações diárias ou quantidade de limite de loss diários. Aqui eu também costumo deixar as duas flags selecionadas, tá? Para ele mostrar pra gente qual que é o melhor parâmetro. E aqui no final eu vou mostrar pra vocês o resultado final aqui dessa estratégia, tá? Como esse é o último ponto aqui que a gente está testando, agora eu vou mostrar pra vocês a curva de patrimônio dessa estratégia. Desde o dia que a gente colocou ele para otimizar até o dia que ele starta a otimização dele, tá? Então vamos ver aqui se ele vai trazer alguma melhoria aqui nesse ponto. Vamos ver. Aqui já é um teste um pouco mais lento, né? Porque a gente percorre muito mais. Mas eu acho que vai... Talvez eu acho que vai dar um ponto de melhoria, vamos ver. Não melhorou nada. Então aqui a gente deixa zerado também, né? Deixa os dois pontos zerados. E aqui agora, galera, a gente vai ver qual que é a curva de patrimônio aqui da nossa estratégia. Vou deixar aqui como M2, que depois eu vou mostrar para vocês também. E aqui a gente pode ver a evolução da curva de patrimônio aqui da nossa estratégia. Não era para deixar assim. Vou deixar aqui não. Bom, essa é a curva de patrimônio aqui da nossa estratégia. Uma curva de patrimônio razoavelmente legal. Agora a gente vai ver os parâmetros aqui, né? Então, nossa estratégia aqui, ela teve um depósito inicial de 3 mil reais. Desde o dia que iniciou o backtest até o final, a gente está com um lucro aqui de 6.914 reais. Lucro bruto de 40 mil reais e a perda bruta de 33 mil reais. Ao longo desse tempo, tá? Fator de lucro aqui dessa estratégia de 1.21, fator de recuperação de 10.74. Teve um número total de negociações de 2.256 operações. E o número de ofertas aqui, que são as ordens que efetuaram gatilhos, mas não efetuaram entradas, foi 4.512 gatilhos, né? Que foi de ofertas total. Ela teve um rebaixamento absoluto do saldo de 84 reais, um rebaixamento máximo do saldo ali de 616 reais, o que seria 17% em cima de um capital de 3 mil reais, rebaixamento relativo do saldo de 17,44, payoff esperado aqui de 3,6, né? O índice de Sharpe de 12,85, correlação 0,89 e o erro padrão de 331,32. Oi, Sabó, tudo bem? Aí aqui a gente teve a posição vendida, né? Aqui não teve posição vendida, teve as posições com lucro, né? Que foi de 57%. Então o lucro da negociação aqui foi na casa dos 35 reais e o lucro da negociação foi de 31. Ganhos consecutivos, a gente teve 11 ganhos consecutivos.
E o lucro consecutivo em contagem, né, R$364, que seriam essas 11 ganhos consecutivos, né. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Perdas consecutivas 2, que deu 280 ali, quer dizer, 8 perdas consecutivas, que totalizou R$280. A perda da negociação foi R$35, a média dela que foi de 34. Rebaixamento máximo de 18%. Então aqui ele está somando somente as posições compradas. Porcento de ganhos de 57%, 43% de perda. Então a gente teve 2.256 operações com ganho e 970 operações com perdas, tá? E aqui ele mostra as perdas por dias da semana, as entradas por mês, os lucros e perdas por mês. Vocês podem ver que aqui não teve nenhum mês, teoricamente, que a perda, só o mês de outubro aqui, que superou o lucro, né, as perdas. Tem algumas outras métricas aqui também. Mas sim, é uma estratégia boa. E aqui agora eu vou mostrar para vocês basicamente o teste visual aqui de como funcionaria essa estratégia, tá? Deixa eu até pausar e vou diminuir a velocidade aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais. Então aqui, ó, toda vez que ele emite um sinal ali, deixa eu ver se a gente consegue pegar, ó. Então aqui ele vai colocando as mínimas até que o preço vem e toca. Ó, ali ele deu um stop loss. E aqui, galera, se vocês me perguntarem, essa estratégia seria boa? É um tipo de estratégia que eu ligaria em conta real, porque ela teve um resultado legal, os resultados não foram irreais, né? Não foram resultados ruins. Então sim, seria uma estratégia que eu colocaria no meu portfólio, sim, tá? Então, como eu tô precisando de estratégias um pouco mais contra a tendência, eu vou salvar sim essa estratégia aqui como rompimento de máximas e mínimas baseado na compra, tá? Então eu salvo aqui, eu tenho um portfólio somente, aqui ó, meu portfólio somente de estratégias baseado em lateralidade. E aí aqui o que eu faço? Eu coloco o nome do robô e a rompimento de máxima, mínima, e aqui eu coloco um buy, que eu já vou saber que é uma estratégia de compra, tá? E aí, beleza, estratégia salva, já sei que essa estratégia pode vir para o meu portfólio principal, tá? Então, galera, no vídeo de hoje o que eu queria trazer para vocês era esse insight, né? De como criar uma estratégia utilizando as otimizações do MetaTrader, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, curte, compartilha, comenta com seu amigo trader. E se tiver dúvidas aí, mano, deixa um comentário, alguma coisa do tipo, pra gente estar fortalecendo o canal. Quero estar trazendo mais vídeos como esse, pra estar ajudando cada vez mais a comunidade de trades, pra gente estar cada dia mais melhorando também os nossos resultados aí. Beleza, galera? Fiquem com Deus, tamo junto. E é nóis, galera. Valeu, tenham um bom dia aí.